E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Chegamos hoje ao final do livro de Zacarias. Nosso estudo compreende o capítulo 12 e se estende até o capítulo 14, encerrando assim o conteúdo deste livro. O profeta Zacarias apontou diversas profecias acerca do Messias. Você observa, na verdade, ao longo de toda a Bíblia, que existem profecias condicionais, profecias incondicionais e profecias messiânicas. Profecias incondicionais, o nome já diz, não há uma condição para que Deus a cumpra. Ou seja, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ponto, ok? É incondicional, certo? Outra coisa, você observa como profecia condicional alguma coisa que é resultado, uma resposta, que é necessária uma resposta do ser humano. Quando o ser humano esboça uma resposta, Deus, em contrapartida, cumpre aquilo que ele prometeu. Essas são as chamadas condições, profecias condicionais. E, obviamente, a profecia messiânica é aquela que aponta para a vinda do Messias. Zacarias está envolvido dentre os profetas anunciadores deste tipo de profecia. E você observa, por exemplo, no verso 12, no capítulo 12, no verso 10, você observa quanto ao sofrimento do Messias, o que ele coloca aqui em evidência e, consequentemente, esse é o destaque que fiz do capítulo 12, a profecia messiânica, a profecia objetiva quanto ao sofrimento de Jesus, no versículo 10 do capítulo 12. E olha aí, estamos falando aproximadamente 300 anos antes de Jesus. Negócio fantástico, né? No capítulo 13, você tem um versículo 6 que é famosíssimo. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos teus pés? São feridas com que fui ferido em casas de amigos meus. Bom, se você for analisar o contexto do capítulo 13, nós estamos falando dos falsos profetas. Zacarias fala dos falsos profetas e que eles serão desmascarados e eles confessarão que, na verdade, não passam de guardadores de rebanho, pastores, e eles, então, vão mostrar as feridas nas mãos, atestando que eles são esses indivíduos que apenas guardam o rebanho, e como resultado desse trabalho, muitas feridas nas mãos existem por conta exatamente de lidar com o rebanho. Então esse é o contexto. Só que como Jesus pegou o versículo 7 e aplicou a si mesmo, e isso você encontra lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso 31, consequentemente aplica-se também o verso 6, por via de regra, mesmo porque a revelação por parte da Ellen White de que o Cristo que sofreu por nós e está com as feridas nas mãos, após a ressurreição, perdurará com as mesmas por toda a eternidade. E é bíblico que ele está com as feridas nas mãos após a ressurreição. Ele desafia Tomé: Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Se eu fosse um espírito, eu não teria um corpo, muito menos tais feridas, para ver se você acredita. Consequentemente, essas feridas nas mãos serão percebidas também na nova terra, mostrando assim o Senhor, o seu eterno sacrifício pela raça humana. Em Zacarias, no capítulo 13, nós destacamos este episódio. No capítulo 14, que é o último capítulo do livro do profeta, que trata-se de um profeta pós-exílio, ele traz a mensagem de que a obra seria completada e ele fala da necessidade de uma restauração. Ou seja, não pode simplesmente haver a reconstrução do templo, tem que haver a restauração da vida. O indivíduo tem que ter sua vida restaurada. E falando dessa reforma espiritual, ele destaca no verso 21 a necessidade de se tirarem os mercadores do templo. Isso aí foi algo que deixou Jesus bem chateado. Você se lembra que Cristo, no seu ministério, ele expulsa os mercadores do templo. A minha casa, ele disse, não é lugar para isso e tudo mais. Uma cena que incomodou bastante Jesus e que é tocada pelo profeta Zacarias muito antes de Jesus aparecer. O destaque do capítulo 14 fica por conta do verso 9, onde anuncia que o Senhor será rei em toda a terra. Louvado seja Deus por isso. Ele vai ser rei em toda a terra,
que comece sendo rei em nossa vida, em nome de Jesus. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos em nome de Jesus, nosso super ano bíblico.